Fala galera, beleza? Na aula de hoje eu vou criar junto com vocês a primeira classe DAO do nosso sistema. Mas antes eu tenho que explicar o que é a famosa classe DAO. Então vamos aqui para minha tela que eu vou passar alguns detalhes para vocês. Bom, primeiro, DAO significa objeto de acesso a dados, do inglês Data Access Object, por isso que se chama classe DAO. É um padrão para aplicações que utilizam a persistência de dados, onde ele separa a regra de negócio do sistema das regras de acesso ao banco de dados propriamente dito. Então é uma forma de mapear os objetos que vão utilizar o SQL, os comandos SQL, para acessar o banco de dados. E eles devem ficar dentro dessas classes DAO. Então, quais são as vantagens de utilizar esse padrão? Primeiro, ele pode ser utilizado por uma vasta porcentagem de aplicações. Basicamente, 80% a 90% das aplicações podem utilizar esse padrão, que é muito difundido no mercado. Ele esconde todos os detalhes relativos ao armazenamento de dados do restante da aplicação. Tá? Então, fica tudo embutido nesse tipo de objeto. Também, por esse motivo, ele atua como um intermediário entre uma tela da aplicação, ou melhor, entre qualquer outra parte da aplicação e a parte de banco de dados. Fica de uma forma mais implícita. Ele fica transparente essa parte de banco de dados. E ele mitiga ou resolve os problemas de comunicação entre o banco de dados e o sistema propriamente dito. Tá certo? Então, para isso que vai servir a nossa classe DAO. Beleza, pessoal? Agora que a gente entendeu o que é classe DAO, eu vou abrir aqui o NetBeans para partir para a prática, Então, na última aula foi criada a conexão com o banco de dados e a partir dessa classe de conexão, a gente vai conseguir criar as nossas classes DAO, tá ok? Elas devem ser criadas também no pacote persistência, tá? Então eu vou clicar aqui em persistência com o botão direito, novo, classe Java. Basicamente, eu vou precisar criar uma classe DAO para cada tabela do banco de dados. Então eu vou afastar aqui para o canto a nossa tela de criação de classe, certo? E vou mostrar para vocês aqui o modelo. Então eu tenho aqui o modelo do banco de dados, tá certo? E esse modelo, a gente pode observar que tem as seguintes tabelas: categoria, filme, jogo, locadora, itens de locação, cliente e usuário. Então temos ao todo aí 7 tabelas do banco de dados que vão ter que ser criadas, tá ok? Então vamos começar pela mais simples de todas, que é a tabela categoria. E ela possui apenas 3 atributos, que é o ID da categoria, o nome e o tipo de categoria. Tá? Então primeiro eu vou explicar para que vai servir o tipo. Basicamente ele vai diferenciar se vai ser uma categoria de filme ou uma categoria de jogo. Beleza? Então, voltando aqui para o NetBeans, eu vou criar a classe categoria DAO. E vou finalizar a criação. Vou deletar os comentários, como sempre faço aqui, certo? E vamos iniciar a nossa classe DAO a partir do primeiro método, que é o método inserir. Tá? Então esse método vai servir para inserir novas categorias ao banco de dados. E a partir dela vai ficar mais fácil a gente montar as demais funcionalidades do banco de dados. Então, public static boolean inserir, abre parênteses, categoria maiúsculo, categoria minúsculo, abre chaves e fecha em seguida. Tá certo? Então, fazendo esse método aí, eu posso observar o seguinte: a minha categoria ela está dando erro, certo? E se eu colocar o mouse em cima, o NetBeans ele vai mostrar que ele não conseguiu localizar a categoria dentro do pacote persistência, tá? Então,
logicamente, categoria, ele faz parte do pacote entidades. E por esse motivo, eu vou precisar importar a classe categoria dentro da minha classe DAO. Então basta eu colocar aqui abaixo do pacote, import entidades.categoria. O erro foi corrigido, certo? E basicamente eu vou explicar alguns detalhes. O primeiro deles é o seguinte, eu costumo criar classes DAO com métodos estáticos também, para que eu não seja obrigado a criar objetos da classe DAO para utilizar os seus métodos, tá certo? Porque não precisa de um objeto para uma classe que só vai ser utilizada uma vez a cada operação do banco de dados, tá ok? Então, por isso que esse método inserir, ele é do tipo estático também, tá? Outra coisa, eu coloquei aqui o retorno do tipo booleano, tá? Eu poderia muito bem colocar void, ou seja, ele vai inserir no banco de dados e não vai devolver nenhum resultado lá para a tela. Só que eu prefiro colocar o boolean para que eu consiga retornar o status do meu comando. Se foi verdadeiro, significa que eu consegui inserir. E se foi falso, significa que ele não conseguiu inserir no banco de dados. Tá certo? E da mesma forma que foi feito lá na conexão com o banco de dados, eu gosto de frisar que toda vez que a gente for trabalhar com um banco de dados, é necessário utilizar o bloco try-catch, porque qualquer fase da operação de acesso ao banco de dados, ele precisa ter esse bloco para que ele trate os erros e mostre uma mensagem mais fácil para que o usuário saiba o erro que aconteceu, tá ok? Então eu coloco o bloco try e o catch, exception abre e fecha chaves. Então, uma coisa que eu não expliquei na aula anterior é o seguinte, try, se você pesquisar a tradução, significa tentar, e catch significa capturar, ou seja, ele vai tentar fazer um conjunto de operações que a gente vai começar a implementar aqui nesse método. Caso alguma dessas operações apresente um erro para o meu sistema, ele vai ser capturado pelo catch. E esse erro vai vir dentro da variável de exception. Ou seja, todo erro para a linguagem de programação é uma exceção. Tá? Então vamos lá. Caso ele caia no catch, eu já gosto de começar pelo catch, que é o que vai ter menos interação com a linguagem. Tá? Então se ele caiu aqui, significa que ele não conseguiu inserir no banco de dados. Então eu retorno falso para que esse resultado seja utilizado pelas outras classes. Tá certo? E aqui, caso dê tudo certo, eu vou retornar verdadeiro. Então return true, porque ele conseguiu inserir no banco de dados. Então eu vou agora começar a implementar os comandos necessários para fazer o cadastro de uma nova categoria no banco de dados. Primeiro passo para conectar com o banco de dados é abrir a nossa conexão. Então, para isso, a gente já criou a classe conexão e agora basta utilizar ela dentro da nossa classe DAO. Então, connection, conexão, pode ver que o nome vai ficar diferente da outra classe, mas não tem nenhum problema. O que importa é que o nome que foi declarado nesse momento seja utilizado dentro da minha classe com esse mesmo nome. Então vai ser igual a conexão.getConexão. O próprio NetBeans ele já sugeriu para mim esse código. Se eu apertar o Enter, o NetBeans vai completar para mim com o método getConexão. Então apertei Enter, ponto e vírgula. Só que, assim como foi feito na classe conexão, é necessário também importar a conexão aqui na minha classe DAO. Aí nesse caso é a classe connection lá do pacote Java e não a conexão que foi criada por nós aqui no
aqui no pacote de persistência. Então aqui embaixo eu vou colocar import java.sql.connection e pronto, resolveu o problema. Bom, o próximo passo é para inserir no banco de dados, eu vou precisar de um objeto que vai receber um comando SQL e também receber os valores a serem inseridos no banco de dados, tá certo? Então, eu já vou me antecipar e importar essa classe aqui em cima da declaração da minha classe da seguinte forma: import java.sql.preparedStatement. Então, o preparedStatement ele é um tipo de classe que serve para a gente executar um comando SQL que receba valores para serem inseridos no banco de dados, tá certo? Então, logo após abrir a conexão, eu vou utilizar o preparedStatement. Aqui eu posso dar qualquer nome, eu vou chamar de comando, vai ser igual a conexão.prepare, ele já mostra aqui os comandos que ele tem, e a gente vai usar esse daqui, que é o preparedStatement. E aqui dentro do parênteses, ele complementou para mim com uma variável SQL. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou eu apago essa variável e coloco o comando SQL ali dentro, ou eu declaro a variável e utilizo ela ali dentro do parênteses do jeito que está. E eu prefiro a segunda forma, tá? Porque o nosso código ele fica bem mais limpo. Então eu vou colocar aqui, ó, string SQL vai ser igual, abre aspas, aí agora eu vou colocar o meu comando SQL que serve para inserir no banco de dados. Então é insert intro, aí o nome da tabela, que é categoria, aí eu abro o parênteses e dentro dele eu coloco os campos que eu vou inserir no banco de dados, na ordem que eu quiser. Então aqui primeiro vem nome, vírgula e tipo. Nesse caso, pessoal, lá no meu banco de dados foi configurado para que o ID da categoria seja gerado automaticamente. Então, por esse motivo, eu não preciso colocar o ID aí no meu comando SQL. Tá ok? Então, eu vou dar um Enter aqui para ficar duas linhas. Eu acho que fica melhor para a gente visualizar o código dessa forma. E vou continuar o comando. Values, abre parênteses. Aí aqui, pessoal, dentro desse parênteses, é onde eu vou colocar os valores que vão ser inseridos no banco de dados. Só que, para passar esses valores para o SQL, eu preciso colocar duas interrogações. Ou seja, uma interrogação para cada valor aqui, ó. Uma para o nome e outra para o tipo. Então, feito isso, o meu SQL ficou pronto. Agora, basta a gente continuar com o comando, só que agora a gente vai pegar os valores da categoria e preencher lá dentro do nosso comando, porque por enquanto ele só tem as interrogações e eu tenho que substituir ela pelos valores corretos. Então eu vou colocar aqui comando.setString. Por que string, professor? Porque o primeiro campo é o nome e o nome ele é do tipo string, tá? Então aqui, mais uma vez, o nome ele é o primeiro. Então eu coloco aqui, ó, na posição número 1 e aqui no lugar desse SQL que o NetBeans completou para mim, eu vou colocar categoria.getNome. Ou seja, ele vai lá na categoria e vai ler o que está escrito na variável nome para ser inserido no banco de dados. Próximo passo é comando.setChar. E aí nesse caso o char, tá vendo? Ele não tem o tipo caractere, né? Então por isso, ao invés de char, eu vou colocar setString também. Porque nada mais é do que uma string, né? Um caractere
ele é como se fosse uma string de uma posição só. Então, eu vou colocar aqui, ele é o segundo valor. E aqui, pessoal, eu vou colocar, e vocês vão ver que vai dar um erro, categoria.getTypo. E ele, como eu falei, ele deu um erro, porque é o seguinte, ó, o char na linguagem Java, ele é diferente da string, né? Apesar dele ser uma parte da string, ele é diferente. Então, para converter o char para o tipo string, que é o que vai lá para o meu banco de dados, eu preciso colocar aqui, ó, antes do nome categoria, string.valueOf e abrir parênteses e fechar lá no final. E aí ele vai parar de aparecer o erro, tá ok? Então, recapitulando, a gente primeiro abre a conexão, declara o SQL a ser executado, pede para a conexão abrir um comando para a gente, que é um comando SQL, do tipo prepared statement. Depois, a gente preenche os valores para cada um dos campos, tá ok? Nesse caso, a gente só tem 2 campos, então eu preenchi o primeiro e o segundo. O primeiro é o nome e o segundo é o tipo. Sempre da esquerda para a direita, tá ok? Sempre da esquerda para a direita. 1 e 2, 1 e 2. E aí, beleza. Recebi os valores. Agora basta executar o comando SQL, porque até então ele não está sendo executado. Então, comando.execute, ponto e vírgula, fechou, tá? Então, eu só preciso disso para inserir uma nova categoria. Aí, pessoal, eu costumo fazer o seguinte, comando.close. Isso daqui, esse comando close, ele vai servir para finalizar a execução do meu comando e liberar o espaço da memória que ele estava utilizando. Tá ok? É muito importante a gente fazer isso, porque aí a gente vai liberando a memória conforme o nosso programa vai sendo executado. Beleza? Agora, eu vou criar uma nova classe de teste para verificar se realmente o meu comando de inserir está funcionando corretamente, tá? Então, nesse caso, a classe de teste, eu vou criar um pacote separado só para os testes, beleza? Assim como a gente fez com as entidades e com as classes de persistência no banco de dados. Então, eu vou clicar aqui no ícone branco, só para variar um pouquinho, tá? Não, você pode ir lá com o botão direito sem nenhum problema. Então tá aqui, ó, classe Java. Essa classe vai ser teste, categoria. E ao invés de colocar ela no pacote persistência, eu vou colocar no pacote testes, onde eu vou colocar todos os testes do nosso sistema. E vou finalizar. Eu vou apagar aqui os comentários. E agora é o seguinte, para fazer o teste, eu preciso criar um método principal. Por quê? Do jeito que está aqui, se eu apertar a tecla Shift e F6, ele está dizendo, ó, essa classe não é uma classe de teste. Tá? E Shift F6, se a gente for aqui no botão executar, no menu executar, ele tem aqui como executar o projeto, tá? Que é a tecla F6. Eu tenho testar o projeto, que é Alt e F6. E aqui embaixo eu tenho Shift e F6, que é executar o arquivo. Beleza? E, como vimos, não pode ser executado porque ele não tem o método principal. E aí, para a gente criar o método principal, basta digitar as teclas PSVM e apertar o Tab do teclado. Então, o NetBeans vai criar para a gente um método main, que é o método que vai tornar a minha classe executável. Assim que eu salvar o meu arquivo, a minha classe de teste ela vai mudar o ícone dela. Antes era esse ícone aqui, agora é esse ícone com um triângulo verdinho. Significa que eu já posso executar essa classe. Então, sem digitar mais nada, eu vou apertar o Shift F6 novamente. E
A gente observa aqui embaixo que o programa foi executado, porém ele não trouxe nada, além da mensagem que foi construído com sucesso. Tá? Se ele foi construído com sucesso, significa que não tem nenhum erro dentro do meu projeto. Bom, agora como que eu faço para testar a nossa classe DAO? Primeira coisa, eu vou voltar aqui nela. Eu posso visualizar aqui que ela aguarda receber um objeto da classe categoria. Então, o primeiro passo para executar o teste é criar um objeto da classe categoria. Então, vamos lá. Categoria com C minúsculo, igual a new categoria. Ponto e vírgula no final. Só que, do mesmo jeito que aconteceu lá na nossa classe DAO, vai acontecer com a minha classe de teste. Por quê? Porque a classe teste está no pacote de testes e a classe categoria está no pacote entidades. Olha aqui. Então, por esse motivo, a gente precisa importar a classe entidades.categoria. Então, importe entidades.categoria. E aproveitando que eu já estou fazendo as importações, a gente já sabe que vai utilizar a classe DAO. Então, já vou aproveitar para importar ela aqui. Importe entidades.categoria. Opa, nesse caso não é entidades, né? Vamos apagar aqui. Então, a gente importa novamente persistência ponto categoria DAO. Ponto e vírgula. Agora eu vou preencher os dados da categoria. Categoria ponto set nome. Vamos lá. Nome de uma categoria vai ser ação. Categoria ponto set tipo. Aí eu vou combinar com vocês o seguinte tipo de categoria: F para filme, J para jogo. Beleza? Então, a gente vai preencher aqui que a categoria ação vai ser para filmes. Então, eu coloco a letra F aqui na frente. Observem que eu coloquei aí o F com aspas simples. Se eu colocar com aspas duplas, ele vai apresentar um erro, ó. Porque ele diz que eles são tipos incompatíveis, string e char. E como vimos na aula anterior, o tipo de categoria foi declarado como char, tá ok? Então toda vez que a variável for do tipo char, ela deve ser preenchida com aspas simples. Quando for do tipo string, com aspas duplas. Bom, o próximo passo agora, eu vou utilizar o nosso método que foi criado lá na classe DAO. Categoria DAO ponto inserir, passando como um parâmetro a categoria. Vocês viram que ele preencheu tudo para mim automaticamente, né? Porque quando eu coloco ponto, o próprio NetBeans já sugere para mim o comando que eu quero executar. E aí ele já autocompleta os dados de utilização daquele método. Então é isso, pessoal. Só que se eu fizer somente isso, tecnicamente falando, já tem que inserir uma categoria. Agora eu não vou conseguir saber se deu certo ou se deu errado para mostrar uma mensagem para o usuário do jeito que está aí. Beleza? Então agora eu vou apertar a tecla Shift F6 para executar esse comando e ver se vai dar tudo certo. Então, Shift e F6. Podem observar que ele continuou mostrando aqui que foi construído com sucesso, porém, né, a gente não sabe se deu certo ou não, porque não tem nenhuma validação desse comando inserir aqui no meu programa. Ele simplesmente mostrou essa mensagem aqui embaixo. Como que eu vou saber se deu certo? Eu vou abrir agora o meu Workbench. Então tá aqui.
E eu vou fazer agora um select lá na tabela categoria para ver se deu tudo certo. Então, select asterisco from categoria e vou executar esse comando. Então, observem aqui que ele conseguiu inserir com sucesso. Então, o nosso sistema já está conseguindo inserir dados no banco de dados. Beleza? Então, pessoal, pela aula de hoje é isso. Aguardo vocês na próxima aula, onde a gente vai criar o comando de alteração de dados no banco de dados. Ok? Então, um forte abraço. Compartilhe o vídeo, dê like aqui. Se não gostou, dê dislike, mas comenta embaixo o que pode ser melhorado. E é isso aí. Um abraço e até a próxima aula.